Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, trazendo uma palavra de Deus que espero que fale ao nosso coração pela inspiração, revelação do Espírito Santo do Senhor. A palavra está em 1 Samuel, no capítulo 9. Nós estaremos lendo o versículo de número 6, a qual diz assim, para sermos bem breves e objetivos na palavra, Porém, ele lhe disse: Eis que há nessa cidade um homem de Deus. É um homem honrado, e tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos-nos agora lá, e porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. A palavra aqui, embora eu acredite que seja uma palavra conhecida de alguns irmãos, fala a respeito de uma perda, O título, se pudéssemos dar um título para essa mensagem, nós falaríamos sobre perda e restituição. Nós sabemos que uma das coisas mais difíceis do ser humano lidar é com a perda, seja ela em qualquer área que for, financeira, saúde, familiar, sentimental, principalmente com relação à vida. E eu acho que a pior de todas foi a perda, que teve-se lá no Jardim do Éden, da vida eterna, onde cria-se uma crise existencial do homem, que o homem não sabe de onde ele veio, o porquê está aqui e para onde ele vai. Mas não é o assunto nosso hoje falar sobre a crise existencial, mas é uma das piores perdas do homem, a vida eterna. Então, o assunto nosso hoje, nessa noite, sobre falar sobre perda e restituição, esse texto vai nos trazer algo que vamos poder ilustrar, e o Espírito Santo vai nos falar, através dessa palavra, aquilo que é importante para nós entendermos. A palavra conta que Saul, filho de Quis, seu pai havia perdido um animal estimado da sua fazenda, uma jumenta, e era um animal tão querido, estimado daquela fazenda, que ele chama o seu próprio filho Saul. Quis vai lá, chama ele e dá uma missão para que ele pudesse pegar um moço da fazenda e fosse atrás daquela jumenta que se havia se perdido. A palavra diz que Saul, então, segundo a ordem do seu pai, o que ele faz? Escolhe o moço da fazenda, escolhe um serviçal ali da fazenda, e eles começam a partir atrás desta jumenta para poder encontrá-la. E a parábola fala, a história, ela nos conta, o relato bíblico nos conta, que Saul, ele passou por diversos lugares, diversas cidades, diversos lugares, diversas montanhas, e não encontrou a jumenta. Ele passou em vários locais mesmo, até chegar a um ponto que ele virou para o moço e disse assim para o moço que estava com ele, o serviçal que estava com ele, falou assim: vamos voltar, porque daqui a pouco meu pai vai ficar inquieto, é por nós. Ele vai deixar de se inquietar se é por causa da jumenta que se perdeu e vai ficar preocupado conosco, pela demora, pelo tempo e por nós estarmos aqui até agora sem retornarmos para casa. E foi aonde
este moço que estava com Saul, bem-aventurado foi a hora em que Saul escolheu este moço, que trouxe uma palavra para ele e disse assim, esta noite, né? Que está aqui no versículo 100, que fala assim, porém ele disse, eis que há nessa cidade um homem de Deus, homem honrado, e tudo quanto diz, assim falivelmente acontece. Vamos lá agora e porventura ele nos mostrará o caminho em que devemos seguir. Então, aquele homem, naquele momento, ele traz uma palavra para Saul, uma palavra importante, que no momento em que Saul estava desistindo, ele traz uma palavra de esperança. Ele traz uma palavra de consolo para Saul, dizendo assim, tem aqui nessa cidade, vai estar aqui nessa cidade, um homem de Deus, e tudo quanto aquilo que ele fala, acontece infalivelmente. Entendeu? Ele falou que vai acontecer algo, aquilo ali acontece, o que ele fala realmente acontece, e é um homem que vai nos mostrar qual o caminho que devemos seguir. Eu quero dizer que assim é a vida do ser humano quando ele tem alguma perda. Quando o ser humano tem alguma perda, seja em qualquer área, profissional, financeira, sentimental, familiar, até mesmo de um ente querido, o ser humano ele fica muitas vezes desnorteado, sem rumo. Ele tenta procurar a resposta, ele tenta procurar a saída, ele tenta procurar restaurar sua alegria, procurando em vários lugares. Ele passa por vários lugares, igual Saul passou atrás dessa jumenta, e passou em várias cidades, várias montanhas, mas não encontrou. O ser humano também é assim. Quantas pessoas que nós vemos que muitas vezes perde algo e que tentando um recurso para recuperar ou para substituir ou até mesmo para consolar, confortar, ele não procura substituir aquela perda ou encontrar aquilo que ele perdeu em vários tantos outros locais, né? Através de um psicólogo, um psiquiatra, não que esteja errado de fazer isso, né? De procurar uma ajuda através de um especialista, muitas vezes até mesmo através de diversão, viagens, muitas vezes até mesmo através de algumas químicas, né? Do vício. Mas a pessoa ela vai vendo que nada daquilo dali foi capaz de trazer de volta ou fazer com que ela encontrasse aquilo que ela se perdeu, aquilo que foi uma perda na vida dela. Até que o Espírito Santo usa alguém para poder te falar assim, tem alguém, tem um lugar onde você vai encontrar a resposta para você encontrar aquilo que foi perdido. E este alguém, nós sabemos que aqui a palavra está falando de um profeta. Profeta era aquele que falava da parte de Deus. Hoje nós sabemos que quem fala através de nós da parte do Senhor é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, ele pode usar até o homem, mas para falar aquilo que Deus quer falar conosco. E muitas vezes, diante de tantas essas interrogações nossas, como encontrar, aonde encontrar, o que fazer, como tirar essa tristeza, como resolver essa situação, é só o Espírito Santo de Deus que pode trazer a resposta e mostrar o caminho. E nós sabemos que muitas vezes a resposta e o caminho para a solução da perda está em entrar exatamente no caminho certo. Qual que é o caminho certo? O caminho certo é aquele que está apresentado nos evangelhos, a qual o
próprio Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o moço de Saul diz assim: ele nos mostrará o caminho, o Espírito Santo é aquele que revela o caminho para o homem. Porque só Jesus, ele pode restituir na vida do homem aquilo que ele perdeu. Só o Senhor Jesus. A palavra fala que uma certa vez os discípulos chegaram perto dele e falaram assim: Senhor, nós largamos tudo para te servir. O que nós vamos receber nesta vida? Ele pegou e falou assim: nessa vida vocês vão receber 100, até 100 vezes mais. E por fim ainda a vida eterna. A palavra de Deus diz que aquilo que foi tirado, aquilo que foi tomado do homem, o Senhor ele restitui em dobro e até 7 vezes ou mais para a vida do ser humano. Então Deus ele é um Deus de restituição. Mas para isso é importante que o homem ele procure aquele que vai falar infalivelmente o que vai acontecer, o que devemos fazer, qual o caminho que devemos seguir. E o Espírito Santo hoje está falando, o Espírito Santo hoje está revelando que o caminho para restituição na vida do homem é o Senhor Jesus. Para terminar essa mensagem aqui, eu me lembro de uma experiência que me foi contada uma vez de uma mãe que perdeu um filho e que ela desesperada ia em vários locais, várias igrejas e sempre muito nervosa, chateada porque havia perdido uma criança pequena, né? Praticamente uma criança ainda entre seus 2 anos de idade. E aquela mãe muitas vezes chegava na igreja e assistia o culto em prantos, terminava ali, queria que os pastores dessem uma satisfação para ela. Por que Deus permitiu aquilo? Por que aconteceu aquela situação? Até que um dia, um pastor usado por Deus deu a Bíblia para ela e falou assim com ela assim: Deus, o Espírito Santo de Deus pode trazer essa resposta. Porque é o único que pode trazer o consolo diante dessa perda que você teve. Palavra nenhuma que eu disser aqui, palavra nenhuma que outras pessoas disser vai trazer o consolo. Mas o Espírito Santo ele traz. E foi quando ela abriu a Bíblia e saiu lá em Jó 1:21, que diz assim: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí o pastor falou assim: agora eu posso te falar e te explicar o que a palavra está dizendo, embora que eu acho que você entendeu bem. Ele está com o Senhor. O Senhor te emprestou por um pequeno período, te deu por um pequeno período, porque é do Senhor. E o Senhor o tomou novamente. Se você quer encontrá-lo novamente, se você quer revê-lo novamente, a palavra é só uma: esteja no caminho, porque ele, como criança, ele está no céu com o Senhor. Agora, se você quer ir para o céu e quer encontrar novamente um dia com seu filho, que na realidade é a herança do Senhor, fique e permaneça no caminho, que é Jesus. Hoje ela está no caminho. Hoje ela encontrou a resposta. Hoje ela evangeliza outras pessoas. O Espírito Santo fez a obra no coração dela, trazendo as respostas, trazendo o consolo, o conforto, trazendo essa direção, mostrando onde estava aquilo que ela havia se perdido. E hoje ela consegue viver em paz. E a vida é assim, entendeu? Muitas vezes tem coisas que homem nenhum vai conseguir te responder. Mas o Espírito Santo, aquilo que ele fala, acontece da forma que ele diz. Quantas pessoas muitas vezes não perdem o emprego, desesperada,
pensando até mesmo dar cabo à sua vida, porque não tem o sustento para a sua família, não tem como fazer as coisas, o Espírito Santo vai lá e fala assim, não faça tal coisa, que daqui tantos dias eu abrirei as portas. E as portas vão lá e se abrem. Quantas pessoas estão num hospital perdendo saúde, desenganada, e o Espírito Santo, ele vai lá, usa uma pessoa, e Deus fala com aquela pessoa, restaurarei sua saúde. Porque fala infalivelmente, mas fala assim, é necessário estar no caminho. O caminho é Jesus. Então, como Saul, naquele dia, diante daquela perda que ele teve a oportunidade de encontrar com aquele profeta, a qual o seu moço falou. Queria dizer aquilo que eles precisavam ouvir e a direção que eles precisavam tomar. Assim o Espírito Santo está falando com você nesse momento. Aquilo que você precisa ouvir, só o Espírito Santo pode te falar. Seja através da palavra de Deus, ou seja através até mesmo de você procurar uma congregação a qual o Espírito Santo vai te conduzir para você ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus que há de dar uma direção para a sua vida. E a atitude importante você tomar é saber reconhecer que há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Não há dois, não há três, não há quatro, há um só. O caminho para restituir a alegria, a paz, a felicidade e muito mais ainda, para você encontrar a vida eterna. É somente em Jesus. Que Deus nos abençoe. Que fique essa palavra, que o Espírito Santo acrescente várias outras revelações dela ao seu coração. Que tenho certeza que você, lendo todo o texto, várias outras mensagens, várias outras revelações virá ao seu coração. Só te dei aqui uma ilustração daquilo que o Espírito Santo tem colocado ao nosso coração. Que Deus te abençoe, e que nos abençoe poderosamente, que a misericórdia dele, a graça dele seja sobre a nossa vida, que somos falhos, pecadores, cheios de erro, mas que ele nunca deixe que nós venhamos a sair do caminho e perder a grande salvação que é através de Jesus Cristo, que é o caminho que nos leva até o Pai, que é o caminho que nos leva até a vida eterna, que é o caminho que nos leva à felicidade, à alegria, à paz e a uma vida eterna com Deus. Deus abençoe a todos e que a santa e gloriosa paz, misericórdia e graça de Deus esteja sobre nós hoje e para todos sempre. Um abraço a todos. A paz do Senhor Jesus.